Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula explicativa. A nossa missão de hoje é fascinante. Nós vamos desbravar juntos os dois maiores pilares da agronomia moderna. O nosso foco é entender aquele casamento perfeito, sabe? A união entre a tecnologia de ponta e a biologia do solo. É exatamente esse equilíbrio que permite a gente alcançar uma produtividade imensa, mas com uma sustentabilidade absolutamente vital. É o momento de entender de verdade como a ciência transforma cada hectare plantado. Vamos mergulhar no que realmente move o agronegócio do século XXI. Bom, para guiar o nosso raciocínio de uma forma bem clara, esta nossa aula está dividida em 6 partes essenciais. A gente começa com o futuro do campo, passa pela agricultura de precisão e a tecnologia na prática, depois a gente mergulha no sistema plantio direto, entende o plantio direto na prática e, por fim, amarra tudo falando de sustentabilidade e produtividade. E a gente já começa com a parte 1, o futuro do campo. Produzir mais, gastar menos e preservar. O maior desafio da agricultura moderna pode ser resumido numa equação bem exigente. A gente tem a necessidade imperativa de produzir mais alimentos, gastando cada vez de menos recursos e preservando a natureza. E olha só essa visão completa do sistema, que impressionante. Na parte de cima, a gente tem aquele trator conectado a satélites e drones, representando todo o fluxo invisível de dados. Já na parte de baixo, o corte do solo mostra a vida orgânica e as raízes profundas. Essa é a essência do campo moderno, a união inseparável da tecnologia de informação avançada com a ciência mais profunda da nossa terra. Indo para a parte 2, agricultura de precisão. É aqui que entram as decisões inteligentes. É hora de falar do lado da alta tecnologia do agronegócio. O ponto crucial aqui é entender o que de fato é a agricultura de precisão. Basicamente, é o uso massivo de tecnologias e dados para gerenciar a lavoura de uma forma exata. A agronomia moderna depende totalmente deste mantra: aplicar os insumos agrícolas exatamente no lugar certo, na dose estritamente necessária e na hora mais adequada. O achismo no campo acabou, pessoal. Hoje, toda e qualquer ação é baseada em evidências localizadas. E isso ilustra brilhantemente o verdadeiro arsenal tecnológico que a gente tem nas fazendas hoje. E não é ficção científica não, tá? É o dia a dia. A gente tem GPS, piloto automático guiando máquinas com margens de erro de meros centímetros. Temos drones e imagens de satélite escaneando o vigor das plantas lá do alto. Além disso, sensores climáticos e o mapeamento contínuo de solo transformam a gestão da propriedade rural numa verdadeira ciência exata, onde cada metro quadrado é compreendido de forma individual. O que nos leva à parte 3, a tecnologia na prática, o nosso ciclo de dados. Porque ter tecnologia é ótimo, mas a gente precisa operá-la de forma fluida. E como essas ferramentas super avançadas se organizam num fluxo de trabalho real? Acontece através de um ciclo bem metódico de 6 passos. Tudo começa lá na coleta de dados, usando satélites e sensores. Depois vem a análise, que transforma aqueles números brutos em informações visuais, gerando mapeamento. É só a partir daí que ocorre a tomada de decisão inteligente. O trator vai a campo para fazer a aplicação em taxa variável, ou seja, distribuindo os produtos de acordo com a necessidade exata de cada pedacinho de terra. E o 6º passo é o que todo mundo quer: resultados com altíssima produtividade e baixo impacto. Para materializar isso no chão da fazenda, vale a pena a gente olhar alguns exemplos práticos da rotina agropecuária. Pensa numa irrigação inteligente, que fornece água apenas onde o solo realmente está seco. Ou uma pulverização localizada, que detecta uma mancha de ervas daninhas e aplica o defensivo somente ali, poupando a cultura em volta. São essas aplicações em taxa variável as verdadeiras responsáveis por despencar os custos operacionais e reduzir drasticamente o impacto ambiental da agricultura. Tem uma frase que resume perfeitamente esse nosso primeiro pilar: dados brutos sozinhos não valem de nada se não forem processados. É a informação correta que transforma as decisões do agrônomo ou do produtor. E são essas decisões inteligentes e baseadas em fatos que transformam de verdade o balanço final da safra e a saúde da propriedade. Agora a gente entra na parte 4, o sistema plantio direto. Mais vida no solo. Saímos lá do espaço e dos satélites para focar na base física e biológica de toda a agricultura, a própria terra. O grande pulo do gato do sistema plantio direto é o conceito de não revolvimento. Ao contrário daquela agricultura tradicional que ara e gradeia a terra o tempo todo, o plantio direto propõe deixar o solo quietinho. A biomassa, aquela palhada da colheita anterior, fica de propósito na superfície. Isso não é desleixo, tá? É uma estratégia totalmente intencional para proteger a terra e melhorar continuamente toda a sua estrutura biológica.
E esse sistema se sustenta em 5 princípios muito bem definidos. O não revolvimento e a cobertura permanente protegem fisicamente a terra. Aí a gente tem a rotação de culturas e a diversificação de espécies, que são fantásticas para quebrar os ciclos de pragas e doenças. E a integração lavoura, pecuária e floresta fecha um ciclo orgânico que é simplesmente perfeito. Na prática, todas essas ações imitam o que acontece nos ecossistemas naturais, criando um ambiente agrícola super robusto e resiliente. O contraste biológico entre os dois métodos é, sem exageros, brutal. Imagina só, sem o plantio direto a terra fica nua, totalmente vulnerável à erosão da chuva forte. E as raízes das plantas ficam rasas ali, brigando por um pouco de água. Agora, com o plantio direto, o cenário vira outro. A gente ganha muito mais matéria orgânica, uma capacidade de infiltração de água gigantesca e raízes profundas que buscam nutrientes muito além da superfície. A diferença de vida debaixo da terra é chocante. Avançando para a parte 5, plantio direto na prática. O nosso passo a passo no campo. Para implementar isso com excelência, o passo a passo prático é muito eficiente. Tudo começa preservando os resíduos no chão. Aí entra um manejo super rigoroso das plantas daninhas. Na sequência, a semeadora entra cortando essa palha toda e já depositando a semente direto na terra, sem arar. É lindo de ver como essa palhada atua como uma armadura. Ela blinda a terra do sol forte, conserva a umidade que evaporaria no instante e literalmente alimenta toda a vida microbiológica do solo. O resultado final só poderia ser um: produtividade com uma saúde de solo que não tem igual. A ideia central que vocês precisam levar daqui é que adotar o plantio direto vai muito além de uma simples técnica. É fazer uma verdadeira poupança biológica. É um investimento crítico a longo prazo para garantir que a fazenda continue gerando riqueza e fertilidade para as próximas gerações que vão cuidar daquele mesmo pedaço de chão. Chegamos na nossa reta final. Parte 6. Sustentabilidade e produtividade. A união perfeita. Quando a gente junta a precisão milimétrica dos satélites com a riqueza biológica da palhada, os benefícios combinados são espetaculares. Conservamos os nossos maiores bens, o solo e a água. Aumentamos a fertilidade natural enquanto reduzimos os custos com insumos químicos, tudo graças à precisão das máquinas. E um ponto essencial hoje em dia: reduzimos a emissão de carbono fixando ele na terra. Essa é a prova definitiva para todo profissional do agro de que a gente pode sim ser altamente lucrativo e profundamente sustentável ao mesmo tempo. E para resumir tudo o que conversamos hoje de forma bem direta, solo protegido por práticas conservacionistas, água conservada pelo aumento absurdo da infiltração, vida biológica e ecossistemas preservados através do uso superinteligente de recursos. Como consequência direta dessa tríade de sucesso, nós temos um futuro alimentar e econômico absolutamente garantido para todos. E para encerrar nossa aula explicativa, fica um desafio gigante para vocês que são o futuro do nosso setor. Com todas essas ferramentas tecnológicas incríveis e esse entendimento ecológico profundo nas mãos de vocês, como aplicar essa precisão de dados junto com a proteção do solo para liderar o agronegócio de forma impecável? A missão de unir dados, alta precisão e uma ética de conservação ambiental forte está com vocês, os líderes de amanhã. É com essa provocação e reflexão que a gente encerra por hoje. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!